Fala aí, seus líderes, beleza? Então, trocar ideia aqui com vocês sobre o jogo de ontem. Nossa, o Flamengo começou muito mal o jogo. O primeiro tempo foi, assim, terrível. Primeiro que, assim, o Felipe Luiz, e aí, de novo, né? A gente tem que ir com muita calma quando a gente vai falar do trabalho do Felipe Luiz. Por quê que a gente tem que ir com calma? Porque, primeiro que o Felipe Luiz, é o primeiro ano dele como treinador. O Felipe Luiz está aprendendo, fazendo, né? Está aprendendo a teoria na prática ao mesmo tempo. Sim, ele teve passagem pelo Sub-17, sim, ele teve passagem pelo Sub-20, sim, passagem vitoriosa, sim. Mas, como diria Bruno Henrique, futebol profissional é outro patamar. E aí o Felipe Luiz, ao longo do ano, ele evitou, e eu teci algumas críticas em relação a isso, ele evitou utilizar meninos da base em alguns jogos. E eu sempre me questionei por quê. Porque primeiro que o Felipe Luiz conhece aquela garotada da base, por ter trabalhado lá, exatamente na base, ele ter começado por lá. Segundo, que quando você utiliza os meninos da base, né, conta-gotas, devagarzinho, paulatinamente, você vai dando para eles o ambiente de um jogo profissional, como é que funciona, as nuances, que é diferente do jogo de base. Quem já viu o jogo de base, Copa São Paulo de Juniores, sabe que o ritmo é diferente, as entradas, as disputas são diferentes, são menos intensas, são menos chocantes. Futebol profissional não, futebol profissional a coisa é mais intensa mesmo, sob todos os aspectos. E eu fiquei me questionando por que o Felipe Luiz não coloca o João Vitor na zaga para revisar um pouco ali com o Felipe, com o Léo Pereira, com o Léo Ortiz, com o próprio Danilo, para ir dando casca pro moleque, né? Vai que numa eventualidade você precisa utilizá-lo. E o Felipe Luiz sempre evitando de usar, sempre fazendo ali, utilizar o João Vitor, sempre colocando ali na zaga ali, a zaga que ele considera titular. E que logicamente ela é titular, né? Dada a experiência, a categoria, a classe, enfim, desses jogadores, os dois Léos, mais o Danilo que ele tem ali à disposição na zaga. E dada também a experiência deles, logicamente, né? Que eles sabem sair jogando muito bem. A zaga ela é uma região, um setor sensível de qualquer time. Se você tiver uma zaga fraca, o seu adversário vai explorar isso, logicamente. Felipe Luiz, como foi um grande defensor, e jogou na zaga, embora não tenha sido zagueiro, mas jogou no sistema defensivo, era no lateral construtor, ele sabe muito bem disso. E também pelo fato de ele ter sido treinado pelo Simeone, que é um expert em montar sistemas defensivos sólidos, né? Felipe Luiz montou um sistema defensivo sólido no Flamengo. O problema é que você jogar no meio de uma data FIFA, você jogar com mais de um time inteiro desfalcado, né, sem estar presente ali, você olhar para a sua zaga e só encontrar um jogador titular à disposição, como foi o caso ontem, é complicadíssimo. Então ele foi obrigado a lançar mão. O João Vitor ele entrou muito nervoso. E o primeiro gol do Sport foi uma combinação de comédia pastelão, erros em sequência da zaga dele, trombando com jogadores do Sport e confusão na saída de bola, quem toca para onde que volta a bola, onde que está o Rossi, onde que está o Léo Pereira, onde que está o Emerson Royal, enfim, foi uma confusão do qual o Sport, que como diria o outro não tem nada a ver com isso, se aproveitou e o Pablo fez o gol ali. Pior cenário impossível para um time como o Flamengo, para lá de desfalcado, precisando ganhar desesperadamente para poder se tornar líder e não permitir que o outro postulante ao título, numa eventual vitória, que acabou não ocorrendo, né, felizmente para nós brunegros, esse outro postulante a título acabasse abrindo para as 3 pontos de diferença. Porque o Flamengo estava ali empatado, né, com o Palmeiras. E aí o Flamengo demorou a se reencontrar no jogo, e o João Vitor, toda hora, demonstrando nervosismo. E os atacantes, Léo Pereira, o atacante Léo Pereira do Sport, o Pablo, o ataque, né, do Sport, sacando que ele estava inseguro, jogando tudo quanto é bola ali em cima dele o tempo inteiro. Emerson Royal também cometeu erros infantis. Emerson Royal foi engolido pelo ataque no primeiro tempo do Sport. A televisão mostrou claramente, né, o Léo Pereira falando para o Emerson Royal, calma, calma, calma. Realmente, porque o Emerson Royal, ele sentiu o golpe, ele acusou o golpe, melhor dizendo, quando a torcida começou a vaiá-lo. Ele acusou o golpe. E aí ele fez uma série de jogadas equivocadas. E teve uma bola que ele tentou recuar, ele acabou dando um passe para o adversário ali na direita dele, na esquerda do ataque adversário. E o primeiro tempo foi desastroso, até que o juiz, que estava dando cartões amarelos assim, à torta e à direita, né, de graça, como eu estava comentando com a minha companheira, vendo o jogo, esse cara ele amarelou um jogador de esporte, depois amarelou um jogador do Flamengo, amarelou outro jogador de esporte, e depois ele foi fazendo isso. E aí
ele já tinha amarelado um jogador do Sport, o jogador do Sport cometeu outra falta, pum, vermelho. O Flamengo ficou com uma a mais. Logo em seguida, gol de empate do Flamengo, aquele golaço do Luiz Araújo, pegando de fora da área. Beleza. Pouquíssimo tempo depois, o Sport perdeu um outro jogador, ficou com 2 a menos, para um segundo tempo inteiro à disposição do Flamengo. Aí, a pressão aumentou. Logicamente que a pressão vai aumentar. Por quê? Porque você está jogando na casa do adversário, porém com a torcida totalmente a seu favor. 15 mil rubro-negros lá dentro da Arena Pernambuco. Você está jogando contra o último do campeonato. Você está jogando ali, simplesmente, uma cartada decisiva nas pretensões do título. Porque é um jogo que não tinha outro resultado que não a vitória. O Flamengo tinha que ganhar. Ah, mas o Flamengo está muito desfocado, não interessa, tem que ganhar, porque é o Flamengo que está ali. E aí, o Flamengo voltou no segundo tempo, melhor, mais organizado. Felipe Luiz organizou ali o pagode, como diz o outro. Emerson Royal ficou ali fazendo o terceiro zagueiro, junto com o Eric Pulgar e junto com o Léo Pereira. Felipe Luiz liberou ali o lado direito exatamente para o Michael cobrir, né? Fazer saída e volta. O Michael virou uma espécie de ala. Ele jogou assim na Arábia, inclusive, como o Felipe Luiz até lembrou também na entrevista. Tirou o João Vitor, que já estava com cartão amarelo, estava nervoso. Poderia cometer uma falta e ser expulso. Manteve Eric Pulgar e Saul ali, dando equilíbrio no meio campo, que estavam amarelados também, mas são jogadores experientes. E o Flamengo, assim, ele foi construindo naturalmente os seus gols. Aí virou, estava 1 a 1, virou, depois entrou o menino lá, fez o terceiro gol, né? Aí depois o Douglas, muito bom, com 47 segundos em campo, ele entrou. Palmas para o Felipe Luiz, que colocou os meninos da base, que não tinha também outra alternativa para fazer, colocou os meninos da base e dedo dele, aí tem que falar, né? Tem que elogiá-lo, logicamente, dedo dele. Colocou o Alessian, não jogou rigorosamente nada no primeiro tempo, o Alessian entrou jogando, mas o Alessian, aquele episódio dele, daquela expulsão contra o Fortaleza, aquilo ali ainda está de certa forma mexendo com a cabeça dele. Eu acredito que ele vai se recuperar. No segundo tempo ele tirou o Samuel Lino, que também não estava fazendo uma boa jornada, e colocou ali o Cebolinha. Seja muito bem-vindo de volta, Cebolinha. O time precisa muito de você, né? O Flamengo precisa muito desse cara. Esse cara joga muita bola. O Flamengo não pode desperdiçar talentos, porque a torcida fica falando um monte de abobrinha. Muitos torcedores do Flamengo ficam fazendo piadinhas ridículas. Gente, assim, quando a gente está vendo o jogo, a gente precisa analisar o que está acontecendo, prestar atenção no que está acontecendo. Porque às vezes o cara não está numa boa noite, mas não significa dizer que ele esqueceu como é que se joga a bola. O Cebolinha, ele é um desses casos. Da mesma forma como o Emerson Royal é um desses casos, como o Varela se reinventou no Flamengo. O Varela está a ponto de sair, lembre-se, em 2023, que o Sampaoli já falou para ele, ó, pode buscar outro time aí, cara, que aqui você não vai jogar não. E o Sampaoli colocou lá o Wesley e transformou no Wesley nesse colosso que ele é. Né? Foi parar na seleção brasileira. Vai disputar a Copa do Mundo com certeza que vem, ano que vem o Wesley. Então, e o Wesley que também passou por marcha no sorte no Flamengo e se recuperou. Então, Cebolinha, seja muito bem-vindo de volta. Eu espero que em breve também o Alessian se recupere, porque bola ele tem, já falamos isso aqui anteriormente. Eu espero também que o Samuel Lino se recupere logo, porque bola ele também tem de sobra. O Cebolinha entrou assim e incendiou o lado esquerdo, né? Não fez gol, mas deu 2 assistências ali praticamente, né? Deu uma assistência pro Douglas, depois o outro gol começou com ele também, com a jogada dele. O gol do Juninho teve ampla participação do Cebolinha, bateu no Juninho, entrou, mas atacante está ali para isso, está ali para conferir todas. Bateu no zagueiro, bateu no goleiro, bateu na trave e voltou, o atacante tem que estar ali. Está ali para isso. E o Flamengo construiu um placar elástico naturalmente, como teria que ser. E aí, pausa. Agora o Flamengo vai fazer um jogo contra o Fluminense. Espero que alguns que estão disputando aí a famigerada data FIFA volte logo, mas eu não sei se eles vão voltar a tempo de jogar contra o Fluminense. Falando em Fluminense, a gente vai falar uma outra situação no final desse vídeo. O Flamengo, agora ele é líder, porque o Palmeiras, eu vi o jogo ontem, Palmeiras e Santos. Santos jogou muito, jogou mais contra o Palmeiras do que jogou contra o Flamengo. Neymar jogou muito, mais do que contra o Flamengo, curiosamente. Aliás, o Neymar, ele é esperto, né? Lógico. Ele é esperto. Ele quer jogar naqueles jogos de grande visibilidade. Então ele quer jogar contra o Flamengo no Maracanã, logicamente, né? Embora ele não jogou, ele andou em campo. Foi -1, claramente foi -1. Mas ontem, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, o Neymar fez a diferença. Tanto é que ele foi o cara que deu o passe, deu assistência pro Rollraiser dar aquele chutaço ali que garantiu a vitória do Santos e garantiu a nossa liderança. E o Santos jogou muita bola. E o Palmeiras, assim,
ele teve problemas ali no primeiro tempo para vencer ali a zaga do Santos. O Santos jogou com uma determinação, com uma disposição invejáveis. Eu acho que se o Santos jogasse as partidas que ele perdeu ou empatou dessa forma, muito provavelmente ele não estaria disputando ali para não cair, não. Né? Com o Neymar ou sem Neymar. Não estaria, porque ontem os caras correram pra caramba, dividiram todas as bolas, ganharam a primeira bola, ganharam a segunda bola, deram o carrinho até na sombra, e enfim, o Neymar jogou muito, né? Usou toda a sua experiência, né? Sua qualidade que ele ainda tem como jogador de futebol, logicamente. O time confiando muito nele, e o filho do Robinho, rapaz, aquele moleque ali, ele vai ser o segundo Estevão. Canhoto, levinho, driblador, rápido, e ele, assim, incendiou ali pela direita também. O Santos vai se dar bem com ele. Quem sabe ele vem pro Flamengo, né, um dia, né? O Flamengo já trouxe o Bruno Henrique do Santos, já trouxe o Gabigol do Santos. Enfim, o Danilo jogou no Santos, começou no Santos, né? O Pará já tinha jogado no Santos, né? Jogou no Flamengo depois. Então, mas esse filho do Robinho joga muito. Robinho Júnior joga muita bola. Claro, precisa amadurecer muito ainda, precisa se fortalecer fisicamente, mas ele lembra muito o Estevão jogando. E, falando em reforços, o Flamengo tá uma conversinha aí que o Flamengo vai tá tentando trazer o John Arias. O John Arias, ele é bom jogador, tá? Ele é bom jogador, ele é leve, ele corre, aliás, ele é forte, né? Ele é mais forte que o Michael, ele é bom ali pela direita, mas sinceramente, eu não vejo assim o John Arias encaixando no estilo de jogo do Felipe Luiz, não, embora algumas pessoas dizem por aí, eu não ouvi da boca do Felipe Luiz, que teria sido um pedido do Felipe Luiz. Eu preferi o Endrick, porque o Endrick ele está em baixa, lá no Real Madrid, né? Está em baixa, acho que o Real Madrid vai emprestá-lo para alguém. O Endrick é um cara canhoto, muito leve, muito rápido, driblador, mas também sabe jogar, além de jogar pelas pontas, como o John Arias sabe, ele também sabe jogar de centroavante ali. Não por acaso ele teve uma passagem meteórica recentemente pelo Palmeiras em 2023, foi o responsável pelo título do Palmeiras, né, de brasileiro, em 2023, quando o Botafogo estava ali, próximo ali de ser campeão e tal, e acabou dando o Palmeiras, graças muito ao Endrick, jogou muito, porque o Endrick é muita bola. Só que tem uma coisa, cara, o Real Madrid, ele tem o Mbappé, ele tem o Vinícius Júnior, ele tem o Rodrigo, ele tem um monte de cara bom ali, então alguém vai ter que sobrar uma hora. Infelizmente para o Endrick tem sobrado para ele. E o Endrick no Flamengo, além dele encontrar um ambiente favorável, além dele encontrar uma torcida inflamada, além dele encontrar estrutura de sobra para jogar, ele tem a motivação da Copa do Mundo. O John Arias também tem, sim, mas eu acho que o Endrick ele cairia melhor no Flamengo do que o John Arias, por todas essas qualidades, esses atributos que eu acabei de falar aqui. E também pelo fato dele ser um cara que ele tá com sangue no olho, né? E tá doido para jogar. O John Arias, sim, também tá doido para jogar, porque ele não tá muito bem lá no Wolverhampton. Mas o John Arias, é preciso informar, ele foi pedido do Vitor Pereira, que não está mais lá. Né? Vitor Pereira saiu do Wolverhampton, foi demitido. Entre um e outro, eu sinceramente preferia o Endrick. Sinceramente, preferi o Endrick. Somos líderes. Agora é torcer para o Flamengo manter essa liderança. Acredito que vai conseguir, logicamente, porque com o retorno dos selecionáveis, o Flamengo vai se fortalecer novamente. Bruno Henrique está com a cabeça muito boa, fez uma grande jornada, Bruno Henrique. Depois de passar tudo que ele passou aí, uma série de acusações, com Paulo Vinícius Coelho falando um monte de besteira, quem não gosta de 100 mil, fazer o pix de 100 mil. Não é a primeira vez que ele comete esse tipo de erro de comentário. Teve uma outra situação que ele falou, aqui ó, 20 reais, aqui ó, rasgou dinheiro na frente das câmeras do Sport TV. Muito provavelmente foi isso que acabou impulsionando a saída dele dali, do Sport TV. Agora tá falando essas coisinhas ridículas, de fazer o pix de 100 mil. Ele tem 100 mil para fazer um pix? Acho que quando o cara fala isso, quando o cara rasga dinheiro na frente da televisão, quando o cara banaliza 100 mil reais, ele está, na verdade, esculachando a audiência dele, que a audiência dele é majoritariamente da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não pode rasgar 20 reais e muito menos tem condições de fazer um pix de 100 mil. Mostra claramente que ele tem um pensamento elitista. É um cara branco, é preciso racializar a discussão. Logicamente. Jorge, é um canal de esporte. Sim, o esporte tem a ver com questões políticas, questões sociais. É preciso racializar a discussão. PVC, Paulo Vinícius Coelho, que já foi jantado várias vezes pelo Mauro César Pereira lá na ESPN, diga-se de passagem, várias vezes. Né? E sempre bota o galho dentro pro Mauro César Pereira. Pode reparar. Né? Tanto é que ele nem participa do posse de bola. Paulo Vinícius Coelho nem participa do posse de bola.
Ele fica distante, até para evitar atrito, né? Então o que acontece? Esse cara é um cara branco, claramente elitista e clubista nas análises dele. Então, sinceramente, aquela admiração que eu tinha por ele, ela foi por água abaixo. Não é por ele ser palmeirense não, porque eu já sabia que ele era palmeirense há muito tempo, desde quando ele estava na ESPN, não é por isso não. É por esse tipo de comentário ridículo, esdrúxulo, babaca, que ele deu, assim, pela segunda vez. E quando o cara fala isso pela segunda vez ele faz um comentário elitista desse, mostra claramente que tipo de pessoa que ele é. Deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos juntos sempre, isso aqui é Líder. Segue o líder.